internautas, sejam bem-vindos ao podcast Elas Conectam, que tem como objetivo conectar pessoas e empresas no Brasil e no mundo. Eu sou Evelyn Lopes. Eu sou a Juma Morim. Eu sou Maria Cristina. E hoje, no 13º episódio, estamos com Luiz Henrique de Vitro, engenheiro de automação pela UFABC da empresa Holoclínica Terapias Integrativas. Engenheiro de cura, seja muito bem-vindo. Gratidão, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho hoje então sobre essa teoria que eu tenho desenvolvido nos últimos 6 anos atendendo, né? Que são as 7 camadas da engenharia da cura. Nossa, já há esse tempo todo? Sim, exatamente. A gente está com a clínica há 6 anos, né? Quando eu fiz a transição de carreira Legal. Da engenharia para parte das terapias. E há mais ou menos uns 8, 9 meses atrás eu consegui entender qual era a conexão dessas minhas duas formações, né? Da engenharia e depois agora das terapias que eu fiz posteriormente, né? Então, exato, isso que a gente ia, né? Acho que não sei se é a mesma pergunta da transição de carreira, como foi unânime aqui, né? Acontece que quando eu estava na universidade, né? Eu cheguei a, em alguns momentos, ouvir alguns podcasts, né? Inclusive, sobre empreendedorismo, né? E um deles foi com o Flávio Augusto. E aí, naquela época, já o mosquitinho do empreendedorismo me picou e eu queria, de alguma forma, empreender. Mas empreender dentro da engenharia, com automação, como exige a questão de um grande investimento de maquinário, etc., eu vi que não seria possível. Mas na hora que eu ouvi a história dele e tudo mais, eu só tive uma certeza, que eu queria fazer algo parecido com o que ele fazia, né? Que bacana, que bacana. Ele foi a sua inspiração para você fazer a transição de carreira. Você chegou a trabalhar com engenharia de automação? Isso, trabalhei durante 2 anos, né? Mas eu sentia um certo vazio existencial. E aí foi quando eu migrei para a parte das terapias, né? E aí recentemente eu descobri qual era a conexão que essas duas áreas tinham, né? Maravilha. E qual é a conexão que essas duas áreas tinham? Eu ia perguntar. Então, acontece que quando eu era pequeno, eu gostava muito de fazer conta, né? Então, eu pedi para os meus avós uma calculadora de presente de Natal. Meu né? Deus, parece a criança Uma comendo H12C já começou logo assim? Uma calculadora simples, na verdade, né? Eu pedi também uma bicicleta, né? Que isso daí é até normal. E pedi também uma Bíblia da mitologia grega, né? Nossa, aí já não é normal. Surreal. Uma calculadora e uma Bíblia da mitologia grega. Parabéns. E aí, quando... Quantos anos você tinha? Tinha 10. Nossa. Uau. E aí, eu percebi que onde que tudo isso se conecta é que hoje em dia eu trabalho com autoconhecimento, que é um pouco do que a mitologia traz, porque todas aquelas histórias têm a moral da história, né? São como as parábolas na Bíblia, sempre tem um porquê, uma moral. A questão da bicicleta é porque até hoje eu sou da área da saúde, né? Faço artes marciais desde os meus 5 anos de idade, né? Comecei no judô, hoje em dia eu estou prestes a pegar minha faixa preta no jiu-jitsu. E a calculadora é porque eu sempre tive essa questão do raciocínio lógico, da matemática e tudo mais. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos, eu conheci um caminho filosófico, uma religião que chama messiânica. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, Que tem aquela questão do jorei, né? Que é a Sim. imposição de mãos e tudo mais. E uma das coisas que mais me encantou nessa filosofia, nessa religião, se é assim que a gente pode chamar, é o fato de que eles acreditavam lá que toda doença, na verdade, começava no espírito. Sim. Então, eles falavam que o espírito precede a matéria. E aí eu sempre me questionei desde pequeno também por que existiam pessoas que passavam a vida inteira doente e pessoas que passavam a vida inteira e nunca ficavam doentes, né? Falecia, mas de uma morte, digamos assim, natural. Exatamente. Nossa, estamos afiadas hoje, né? Nós Estamos três. Super conectadas. A gente combinou, na verdade, tudo isso. Nós treinamos antes. E aí acontece que, por ser fascinado pelo estudo da mente, nos últimos 6 anos eu mapeei como que funciona o padrão de comportamento, primeiro da minha própria mente. Então, primeiro foi uma investigação de autoconhecimento. Aí depois, em campo, eu comecei a ver se os clientes tinham esse padrão de comportamento também. Eu percebi que sim. E aí depois eu fui atrás de algumas referências bibliográficas, né? De alguns médicos que estudam esse termo aqui, que se chama remissão radical, remissão espontânea ou cura espontânea, que é o quê? É quando uma pessoa vai fazer um exame lá, de sangue, um exame de rotina, percebe que tem um tumor, por exemplo, um câncer, e aí depois ela volta no médico depois de alguns meses ou semanas e simplesmente
sumiu, né? Aham, que Aqueles- que é a remissão, né? Que Eles Isso. falam que é o milagre, né? Isso. Era impossível A isso medicina acontecer. não pode colocar no prontuário milagre. Então, qual é o termo que eles colocam? Houve uma cura espontânea, uma remissão espontânea. Mesmo porque isso criaria uma falsa expectativa nos pacientes que estão Sim, passando sem por aquele dúvida. quadro. Só que acontece que o Dr. Andrew Will, a doutora Kelly Turner e o Dr. Jeffrey, que é um outro médico de Harvard, eles começaram a mapear o que essas pessoas fizeram, o que tem em comum entre todas essas pessoas que passaram por uma cura espontânea. Eles perceberam que não é tão espontâneo assim. E aí foi isso que eu comecei a perceber no meu trabalho também, de pessoas que sempre vão para a clínica, cada dia com uma queixa diferente, e outras que rapidamente resolvem aquilo. Aqui fala, né? Uma investigação comovente do poder do espírito humano de superar a tragédia. E como começamos tudo isso? Né? Na verdade, assim, a gente entende sobre a questão da remissão, entende que é uma questão do espírito, né? Que o espírito é como se ele adoecesse, né? Antes dele vir para o nosso corpo. E aí, ok, estamos com a doença. E como que a gente trata essa cura? Então aí foi quando eu comecei a perceber esse padrão de comportamento, né, da minha mente, dos próprios clientes, e comecei a perceber nesses livros que existia esse movimento também, que são as camadas, né? Aí, por exemplo, a camada 0 seria essa primeira camada de todas, que a camada 0 é que quando a pessoa começa a perceber que ela está com algum problema. Tá. E aí a primeira coisa que ela faz é nada. Né? E o pior que é mesmo, né? Então, Se a gente for pensar. Ela começa a ter uma Camada coceira, zero. uma dor de cabeça, ela fica naquela história do vai Fica passar. postergando. Vai passar, Vai não sei o quê. Principalmente as mulheres, né? Acho que mulher é mais, não é? Eu percebo que, na verdade, na prática, o homem que ele o é um pouco homem- mais acomodado ele- com a o homem é saúde. mais resistente. Sim. Eu acho que a mulher, Cris, talvez ela demore um pouco mais para procurar, às Mas, vezes, por tarefas, mas a mulher, ela é mais investigativa, ela tá com... Talvez por conta de tarefas, talvez, ao invés dela ir essa semana, ela vai semana que vem, Até ou por ela vai o uma mês que vem. questão Sim. educacional, a mulher já tem o hábito de fazer os exames de rotina e tal. Isso. O homem, eu sinto que ele é mais resistente e mais desleixado em relação à saúde. né? Acho que acomodado, né? A gente pode Exatamente. dizer assim, acho que essa palavra é acomodado mesmo, né? E aí eu percebi que o que faz a pessoa não conseguir de uma camada para outra, primeiro são as desculpas universais, que é, por exemplo, não tenho tempo, não tenho dinheiro, é muito caro, eu gostei, mas eu preciso ver com a minha esposa, né? Então, essas daí são as desculpas universais. E o medo, né? E Porque eu dentro- acho que o medo também deve travar, de certa forma, a pessoa, ou não, o medo não entra Sim, nessa o questão. medo ele é uma das coisas que mais faz a pessoa não ir de uma camada para outra, né? Por isso que é interessante a gente trazer esse conteúdo no podcast, porque é como se a pessoa tivesse a oportunidade de uma camada para outra através da elevação da consciência, que é através do amor e não através da dor, né? Então, a camada 0, eu não faço nada. Nada. A camada 1, então a gente está falando de 7 camadas. Isso. A camada 1 é essas Não. desculpas. Ah. Eu já passei para 1, ainda não. Não, a 0 é nada, a pessoa não faz nada. E por conta desses fatores que você Dessas falou, desculpas. das desculpas. Tá. Isso. Aí, dentro de nós, da nossa mente, a nossa mente é como se ela fosse fragmentada em 9 partes. Então, a gente tem o prestativo, que é o famoso bonzinho, ele cuida de todo mundo e não cuida dele. A gente tem o perfeccionista, a gente tem a vítima, tem o hiperrealizador, que é o workaholic, o viciado em trabalho. A gente tem... Eu. Eu me identifiquei. A gente tem o hiperracional, que não consegue se entregar para as emoções. A gente tem o hipervigilante, que tudo ele tem medo. A gente tem o esquivo, que ele sempre vai dar uma desculpa. Então, ao todo, são 9 sabotadores internos que, se nós não nos vigiarmos, eles vão aparecer no nosso dia a dia. E vão fazer com que a gente não vá de uma camada para outra. Aí, a camada 1 é o que eu chamo de físico, que é quando a pessoa está com tanta dor, tanto, né, que ela faz o primeiro movimento, que é cuidar da parte física. E aí, geralmente, esse cuidar da parte física é encostar a barriga no balcão da farmácia e falar, o que eu posso tomar? Deixa eu aliviar essa dor aqui rapidinho. Então, infelizmente, não é marcar a consulta com o médico. É primeiro se automedicar. Busca um paliativo, né? Isso. Tá. E aí, se continua doendo, continua incomodando, aí sim a pessoa geralmente marca o médico, né? Então, aí tudo isso está dentro da camada 1, que seria a camada do físico. Só que percebam que nessa camada do físico, a pessoa ela não é responsável pela saúde dela. Ela entrega a saúde dela na mão de um terceiro, que é ou a medicação ou o médico. Então, ela não tem uma investigação profunda do que ela pode mudar para se curar. Dela olhar para ela mesma. O que está acontecendo para aquilo Isso. está assim, gritando dentro dela, né? Entendi.
Aí a camada 2 é a energia, que é quando, vamos supor que a pessoa já tentou remédio, já tentou às vezes até mesmo uma cirurgia e aquele problema retorna, aí ela começa a falar, calma aí, tem alguma coisa que não... Mas tem gente que é tão resistente que morre na camada 1, né? Não vai atrás de uma acupuntura ou num centro cuidar com um passe ou numa igreja evangélica receber a benção de um pastor, mas essa camada inteira, a camada 1, seria a energia. É quando a pessoa se abre para um tratamento integrativo, como os que a gente citou, ou ela vai e pede para um padre fazer uma oração, mas ela começa a acreditar que ela não é só mais aquele corpo físico, que existe algo além, porque senão ela nem teria adoecido. Então a camada 2 é a energia, tá? Aí a camada 3 são os hábitos, porque até a camada 2, perceba que, novamente, a minha saúde está nas mãos do outro. Então, eu quero que a agulha da acupuntura me cure. Eu quero que o pastor coloque a mão na minha cabeça e me cure, o passe, sei lá. Mas eu quero emagrecer, mas eu quero comprimido e não quero fechar a boca. Exatamente. A pessoa continua procurando uma solução milagrosa, agora não é mais na medicação ou no médico, mas ela não faz nada para si própria, para mudar. E aí, por isso que a camada número 3 é a mudança de hábitos. É quando a pessoa já foi no médico, está fazendo acupuntura e ela começa a cair a ficha aqui. Se ela não dormir a quantidade de horas que precisa, se exercitar, ter uma boa alimentação, equilibrar as emoções, todos os hábitos que a gente já sabe, mas a gente não faz, aí a pessoa começa a colocar em prática. E aí, nessa camada é onde ocorre a transição de parar de cuidar do físico e ela tem uma mudança de mentalidade. E aí, na camada dos hábitos, que é a camada 3, ela começa a ela tomar as rédeas da saúde dela, né? Tá. Porque aí ela começa a mudança de hábitos. Isso. Tá. Aí acontece que em todos esses estudos foi mostrado que tem um monte de gente que mudou os hábitos, né? E mesmo assim, não resolveu. E tem pessoas que fizeram essa única mudança, que é a da camada 5, e se curou espontaneamente. Que a gente chama essa camada 5 de identidade. Essa camada 5, a identidade, é uma investigação profunda interna de autoconhecimento. É a pessoa começar a respeitar aquilo que ela é. Então, cada um de nós, eu acredito que a gente precisa descobrir quem a gente é, né? E depois ter a coragem de assumir o nosso propósito. Então, existe uma distância entre a camada 4, você pulou a 4, eu tô aqui curiosa. A 4 é a identidade, a 3 é os hábitos. Aí a 4 é a identidade, aí tem uma distância... Você estava falando da 5... Então, a 4 é a identidade. Aí a 5 é a mudança de percepção e de perspectiva. E a 6 é o propósito. Por que acontece? Quando a pessoa começa a descobrir quem ela é, através de um processo de autoconhecimento, pode ser um mapa astrológico, estudo do enneagrama, numerologia, psicólogo, psicanalista. Sim. A primeira coisa, quando ela descobre quem ela é começar a se comparar com todo mundo e não assumir que ela é aquilo. Então, eu dou sempre o exemplo da rodinha de bicicleta, que um dia ela descobre que ela é uma roda de bicicleta, mas ela está encaixada no eixo de um carro. E aí, por isso, então, que ela se amassava, ela se machucava tanto, porque o peso, né, do carro é muito maior do que uma rodinha de bicicleta consegue. Sim. Mas aí, quando ela vai na terapia e descobre que ela é uma rodinha de bicicleta, a primeira coisa que ela fala é: mas eu não posso ser uma rodinha de bicicleta. Por quê? Porque eu tô velha demais, alta demais, gordo demais, né? Vai arranjar inúmeros bloqueios, que é aí que vem a mudança de perspectiva, de percepção, que vai impedir ela de assumir o verdadeiro propósito. Né? Assim que eu enxergo. E o propósito, não sei se vocês já viram naquele documentário que tem sobre como viver até os 100 anos, na Netflix, tem uma palavra em japonês que chama Ikigai, que essa palavra ficou muito famosa numa ilha lá do Japão, Engenheiro, de Okinawa. Né? Engenheiro aplica muito Ikigai, né? É uma ilha lá em Okinawa, no Japão, que se chama Okinawa, e lá dentro da ilha de Okinawa tem um vilarejo que chama Ogimi, que é onde tem a maior concentração de centenários do mundo. E aí, quando foram descobrir por que eles viviam por tantos anos, descobriram que não tinha tanto a ver com alimentação, nem tanto a ver com atividade física, e o que mais tinha a ver é que eles tinham propósito de vida, uma razão pela qual eles acordavam todos os dias. Então... encontrar esse propósito de vida, como que você trabalha isso na sua clínica? Então, o propósito, ele é como se fosse uma fórmula matemática mesmo. Então, a gente tem que unir aquilo que a gente ama fazer com aquilo que a gente é bom, com aquilo que o mundo está precisando, juntamente com aquilo que teria um recurso financeiro. Então, quando a gente coloca numa equação
e chega a uma coisa em comum entre esses 4 pilares, a gente encontra nosso Ikigai. Porque não adianta nada eu ser bom naquilo, amar, e o mundo está precisando, e aquilo não me dá um retorno financeiro, que senão vai... Não adianta, você não vai estar realizado. Feliz. Isso. Então, para ter a plena realização, precisa encontrar esses 4 pilares. Né? Então, eu aconselho sempre a pessoa a pegar uma folha, dividir em 4 partes, uma folha de sulfite, dobra, depois dobra no meio de novo, e em cada quadrante você coloca tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que o mundo está precisando, tudo aquilo que você é muito bom, e tudo aquilo que te remunerariam, né? Tudo aquilo que te pagariam para fazer. E você não seria interessante ter uma disciplina, algo nesse sentido, nas escolas? Então, é exatamente isso que já vem acontecendo, né? Vem tendo uma revolução na parte educacional, tanto que eu sou professor de educação socioemocional naquela escola Castelo, aqui na rua São Paulo, aqui em São Caetano. Porque as crianças, elas estão cada vez mais precisando entender o que é gratidão, o que é compaixão. E o mais maluco disso tudo é que tem algumas lições de casa que pergunte ao seu pai o que é gratidão. E eles não sabem. E aí, quando chega a resposta da lição de casa, meu pai falou que gratidão é agradecer. Aí eu falei, nossa, mas isso é uma resposta muito vazia, né? Né? Só conjugou o verbo. Então, nem o pai sabe explicar para o filho o que é a gratidão. Eu acho que os pais estão precisando passar por essa aula. Não, mas assim, a gente está num momento muito delicado, né? De relações e emoções. Né? Então, isso tudo que você está trazendo, ele tem uma importância, e ainda mais fazer um trabalho desse numa escola, é sensacional. Sim. Né? Porque essas relações hoje, elas estão distantes, né? Cada vez mais está ficando distante, sendo terceirizado para a tecnologia, né? Sim, porque os pais, na verdade, estão tão preocupados em trabalhar e entregam a educação dos seus filhos para a escola, quando os filhos chegam em casa, vão dormir e não tem esse contato, né? E eu acho que importantíssimo. Exatamente. E eles falam assim, eu chego em casa, mas meu pai fica jogando videogame em vez de ficar comigo e tal. E eu acho que tem um outro fator também, né? A geração dos pais desses filhos não tinham também uma relação de conversa tão próxima com os próprios pais, né? Então, eles não tinham esse desenvolvimento. Conversavam as coisas que eram precisas. Aí eu discordo. De escola. Eu penso que tinha mais. Acho que tinha mais conversa, porque não, almoçava junto, né? Hoje, o que acontece hoje é que você perde muito o seu filho para videogame, para rede social. E, de certa forma, como os pais estão tão cansados do trabalho, do dia a dia, eles acabam deixando. Não, eu concordo com isso, Cris, mas eu acho que, por exemplo, eu falo, vamos falar eu com a minha mãe, né, que não é uma geração tão distante, mas eu com a minha mãe, conversávamos, mas não tinha também uma troca de conversa mais profunda. Eram conversas mais no seu dia a dia. Não eram conversas tão profundas. Não tem a liberdade que os pais e os filhos têm hoje. Isso, eu acho assim, na verdade, quando um contraponto, né? Porque a gente tem as duas questões. A gente tem uma questão de uma geração, né? Por exemplo, que são hoje pais, que passaram com seus pais que não tinham uma abertura, acho que vamos colocar assim, né? Liberdade. Tinham uma conversa, mas não tinham uma abertura de liberdade. Hoje, eles têm essa condição de ter uma liberdade com seus filhos, porque eles até têm, porém tem o tempo escasso, coisa que no passado não existia. Então, acho que é um contraponto, né? A gente não questionava, a gente recebia só a informação dos nossos pais. Né? E hoje eles questionam o tempo todo. E mesmo os pais estando certo, ele está questionando. E o pai, como ele trabalhou muito, tudo, ele não tem essa disposição para trabalhar essa discussão. Dar todo esse tempo e ficar... Eu entendi, é difícil, viu? É muito difícil, porque outro dia eu tava com o meu sobrinho... Eu falei, gente, como que eu faço para arrebentar a cabeça desse menino e colocar a informação dele? E você tem um contraponto de duas gerações com pontos completamente diferentes. Você não precisa falar assim, no passado conversava-se mais. Conversava, mas tinha liberdade? Não tinha. Hoje eu tenho liberdade, converso menos. Então, é verdade. Então, acho que assim, a gente tem um contraponto. E como que a gente consegue resolver isso, né, nessa questão aqui do propósito, da pessoa se encontrar? Porque é importante esse contraponto para justamente trabalhar o propósito, porque eu falo assim, essa geração
as crianças é que vão mudar o mundo. A gente São tá eles na mão que vão, deles. tá na mão deles essa mudança. é. E assim, nós temos que trabalhar realmente essa questão que você está falando, da cura pelas 7 todo camadas, esse a trabalho. questão realmente do socioemocional é importantíssimo. Penso que toda escola deveria ter. Claro. O que eu percebo é que, mesmo passando pelas 6 camadas anteriores, por exemplo, tem gente que consegue encontrar o propósito, viver o propósito e mesmo assim adoece. Então, eu posso dar um exemplo muito claro, por exemplo, que foi do Steve Jobs. Ele estava vivendo o propósito dele, é mas verdade. mesmo assim ele faleceu de um câncer no pâncreas. Por que que isso acontece, na minha percepção, depois de tudo que eu já estudei, né, estudando a minha mente, etc. É porque a sétima camada seria a plenitude, né? Aí eu posso explicar um pouquinho o que é essa Por plenitude? favor, porque Curiosos, queremos estar plenas. Queremos chegar na 7ª Eu já camada. sei meu Ikigai, então quero a plenitude. Então tá. Então o que acontece na plenitude é que eu faço, né, várias mentorias, e um dos meus mentores é o Marcos Rossi. Não sei se vocês conhecem ele. É um rapaz que não tem nem os 2 braços, nem as 2 pernas, né? Conheço ele, eu tenho um livro dele. Ele é um mentor, né, um coaching, e eu sou uma das pessoas do staff dele, né, que ajuda ele a fazer os eventos e tudo mais. E aí, recentemente, eu fui fazer uma imersão com ele, ajudar nessa imersão lá em Alphaville. Ele colocou uma pergunta no telão, que é de um treinamento que a gente já tinha feito, mas aquilo novamente reacendeu em mim esse questionamento, né? E ele colocou, mesmo uma pessoa estando prestes a morrer, ela poderia ter qualidade de vida? E ele colocou um cronômetro de 1 minuto ali no telão, né? E aí, conforme o cronômetro foi zerando, as pessoas já estavam no fim do treinamento, então elas se emocionaram e tudo mais. E cada um deu lá uma resposta, mas na visão dele, né? E ainda mais ele, que eu acredito que é uma pessoa com bastante propriedade para falar sobre o tema, né? Porque ele teria sabe da situação todas dele. as razões do mundo para reclamar da Pra vida. ser uma vítima, né? E não né? reclama. Então ele colocou que que sim, que a pessoa consegue ter qualidade de vida, porque a qualidade da nossa vida é a qualidade dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então não importa a sua condição, se você tiver bons pensamentos e boas emoções. E aí eu percebo que essa camada da plenitude, ela tem muito, muito, muito a ver, depois de tudo que eu já atendi, que eu estudei, etc., sobre a questão da sexualidade. Né? Isso daí é um assunto ainda que é muito tabu na sociedade, poucas pessoas abrem, mas a cada 10 pessoas que eu atendo, mais ou menos, de 8 a 9 passaram por algum tipo de abuso. Isso inclui homens também. Sim. Tá? E aí isso é uma coisa que ninguém fala, então eu agradeço vocês a estarem dando espaço para falar sobre isso. E eu queria até deixar uma reflexão, porque a gente está saindo do Outubro Rosa, que tem a ver com câncer de mama, não é? Sim. E o Novembro Azul é o câncer de próstata, não é isso? Isso. Essas duas regiões, vocês já pararam para pensar que tem conexão com a sexualidade da pessoa? Sim. Exatamente. Então, depois de tudo que eu já estudei, eu chego à conclusão da minha experiência atendendo, tá? Eu não consigo comprovar isso cientificamente, então não posso falar que é uma regra. Mas você tem os dados reais, da né? minha Claro, esse é o experiência mais importante. atendendo, é que as doenças, elas se originam no emocional. Aí a pessoa pode estar ouvindo agora, tá revoltada. Não, mas eu tenho aqui o exame, ó, tem o tumor mesmo, eu sei. Hoje em dia apareceu um tumor em você mesmo. Mas lá no fundo, se a gente fizer uma investigação profunda, vai perceber que aquilo começou no seu padrão de pensamentos e de emoções, né? E aí, o próprio Freud, né, que é praticamente um dos grandes pais aí da psicologia, né, mas ele é o pai, na verdade, da psicanálise. Ele já conectava tudo com essa questão da emoção. sexualidade. Né? Então, tudo para ele começava na sexualidade, né? E aí tem vários outros terapeutas e linhas de abordagem que falam sobre isso. O Reich, que foi um dos alunos do Freud também, ele chegou até à comprovação de que existem couraças musculares no corpo de uma energia que o Freud chamava de libido e Reich chamava de orgone, que é essa energia da vida que circula pelo nosso corpo. E aí quando a gente vai nas filosofias mais antigas, a gente tem o Tantra, que é muito desvirtualizado assim, na nossa sociedade também, que é associado a que ele não é visto de maneira como deveria ser, acaba sendo... Que é a gente ver a sexualidade de uma forma divina também, como algo limpo, puro. Que infelizmente, né, as religiões, alguns caminhos filosóficos deturparam também. E aí acaba que todas essas desejos, etc., na minha opinião, ficam mal elaborados dentro das pessoas e acaba tendo esses abusos, né? Então, eu mesmo fui uma das pessoas que passou por um tipo de abuso, então eu posso falar com propriedade.
E aí eu comecei a achar que, sei lá, né? Será que eu atraio só pessoas? Não, eu comecei a Aí o seu pensamento, na verdade, ia acabar te levando para uma doença, porque ia mudar seu estado de espírito só pensando nessa Exatamente. situação, né? Porque quando a pessoa ela chega nessa questão do abuso, ela sente muita culpa, né? Ela acha que ela Fica é com responsável. vergonha, É causou responsável o por que aquilo. aconteceu. Né? E aí quando eu falei assim, pô, será que é porque eu atendo numa clínica e tal? Mas aí depois conversando com amigos e tudo mais, eu comecei a perceber que realmente de 85% a 90% de todas as pessoas que eu conheço, aí não se inclui só os clientes que eu atendi, infelizmente, passaram por um abuso. Sendo que a gente deveria ver essa energia, né, da criação, olha só, é a energia que tem a capacidade de dar origem a uma nova vida, né? E o que não é a criação de Deus, se não dar origem a vidas, né? Exato. Então, dizem, né, nessas filosofias mais antigas, do Tantra, por exemplo, que essa energia sexual, que é a Kundalini, que foi a grande responsável pela criação, né, de todo o universo. Que tem muito a ver também com a criatividade, tudo que tem a ver com criação. Então, eu acredito que para a gente chegar numa plenitude verdadeira, a gente tem que estar muito bem resolvido com a nossa sexualidade, né, com esses traumas, com esses bloqueios lá do passado, principalmente trabalhar o perdão, porque quando a gente passa por um abuso, a gente tem que aprender a perdoar a situação, entender também e se auto-perdoar, que eu acho que é uma das tarefas mais difíceis, né? Porque senão a gente não consegue nem perdoar o outro, a gente não consegue dar o que a gente não tem. Né? Então, primeiro a gente precisa se auto-perdoar, né? E a gente começar a viver uma vida de gratidão e de compaixão profunda. Por quê? Porque eu percebo na nossa sociedade que a gente tem uma gratidão superficial, que é o quê? Eu agradeço quando eu mudo de emprego, eu agradeço quando eu passo na prova. Agora, será que a gente agradece todos os dias? Abri o olho, né, falar, eu estou viva, Aí a muito gratidão obrigada. antecipada, né? A E gratidão aí- antecipada, que eu acho que as pessoas não estão acostumadas. A gratidão, né? né, é essa plenitude, é esse desfrute, é isso que mostra o Tantra, isso que o Freud queria que as pessoas tivessem, essa energia, digamos assim, de prazer, essa energia orgástica, só de respirar, só de falar, nossa, eu estou enxergando, mais um dia que eu estou enxergando, né? Ao menos um dia. Né? Mais um. Exatamente, né? E aí, se a gente começar a ter essa gratidão de simplesmente enxergar, a gente não vai mais precisar ter o iPhone mais novo do Sim. momento. Né? A gente não vai ficar tão materialista, porque só o fato de eu poder estar comendo, urinando, indo ao banheiro, já são dádivas, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente não para raciocinar. Por exemplo, na época do Covid, quantos e quantos clientes eu não atendi que ficaram entubados, cheios de problema, e aí eles saíam assim, iam pra clínica, nossa, agradeciam isso aqui, passava 2, 3 semanas, estava lá já xingando de tudo, reclamando, então assim, eu brinco, eu falo que é como se a gente tivesse dentro da nossa cabeça um velhinho esquecido. A gente passa por mó milagre, mó bênção, dá 2, 3 semanas, um boleto atrás, não, porque a vida é um inferno, que não sei o que lá, e a gente agradece esquece, né, de agradecer as coisas simples, que é que nem o Cortella fala. Hoje você já saiu para ver a lua com seu filho? Já sentou com a sua esposa para tomar um sorvete de casquinha na calçada? Que são coisas extremamente simples, mas que vão nos preencher de verdade, na minha opinião. Valorizar o Ô, simples. Luiz, como que você consegue manter uma energia positiva, um sentimento de gratidão com toda essa tragédia que está acontecendo no mundo? É porque a gente tem, a nossa mente, né, ela tem o hábito de focar no que falta. Se a gente focar no que a gente tem, né, então assim, por mais que a tragédia esteja acontecendo lá, como que tá a minha vida aqui no Brasil? A vida aqui. Aí às vezes você pode pensar assim, não, mas daí é falta de Tem um pouco de compaixão, egoísmo. né? Egoísmo. Não, na verdade eu enxergo isso como amor próprio. Porque, por exemplo, dentro do budismo, que já é uma outra linha, né, como eu estudei todas as linhas espirituais, eu vou falar um pouquinho de cada um. Eu fiz um retiro de meditação que chama Vipassana, que a gente fica 10 dias em silêncio, né? E 10 dias meditando 10 horas por dia. Consegui né? ficar. Nem uma hora. E aí eles falam lá, né? Você quer salvar o mundo? Salve você Primeiro você mesmo. E aí você vai conseguir dar aquilo que você tem. Então, se você for uma pessoa aqui na cidade de São Caetano, de amor, de compaixão, você vai emanar amor e compaixão pro... Que nem, agora há pouco mesmo, eu fui buscar um lanche para eu comer.
Aí o rapaz falou, como é que tava o lanche? Eu falei, maravilhoso, eu acho que deve ter sido um dos melhores lanches que você preparou na sua vida. Eu tenho certeza que eu já mudei o dia dele. E aí isso vai reverberar na esposa dele, por exemplo. Ela vai chegar, você acredita que eu já atendi um rapaz que ele falou que foi o melhor lanche? Nem achei que foi, mas ele falou. E aí ela já vai ficar contente, vai falar, nossa, meu marido deve estar mandando muito bem na lanchonete. E vira uma reação em cadeia. Eu penso muito assim também. Eu adotei para minha vida, eu não assisto televisão. Aí eu acho que assim, é você entrar naquela energia. Então, toda a energia que eu considero que vai mudar o meu humor, o meu estado de espírito, eu não entro nela. Então, eu sei o que está acontecendo, eu não sou uma pessoa alienada, mas eu não fico ali olhando aquilo, sabendo, eu não entro nessa energia. Que aí eu acho que aí eu não atraio e eu consigo ficar nessa plenitude, sabe? Eu acho que são as formas, né? Acho que a forma como cada um consegue lidar. De repente, para você não é. Tem pessoas que conseguem assistir e ouvir e sigo minha vida, né? São as formas como você... sei, Ju, eu acho que mas não. Respondendo mais ou menos o que a doutora perguntou, é mais ou menos assim, eu não consigo parar a guerra na Ucrânia, mas eu consigo sorrir pro atendente do banco. Por exemplo, se eu... Eu tô tentando fazer no meu quadrado, porque eu tava acordando assim de manhã com os olhos marejados, de lágrimas, já acordava. E eu não posso mudar aquela realidade. Sim. O que eu posso fazer? Talvez é encaminhar, eu ajudo, mas eu já tento o mundo todo. Então, e é onde eu entro. Eu acho que quando eu falo sobre as atitudes, é isso. Ela tem noção do que acontece, mas isso não significa que vai ter que afetar o dia dela numa lanchonete, num restaurante. Eu tenho essa noção, mas aí eu não entro nessa energia para prejudicar isso, para agradecer o meu amor. Vocês já pararam alguma vez para pesquisar o que significa a palavra tantra, por exemplo? Não. Significa trama. Trama seria, tipo, tá todo mundo entrelaçado. Então, imagina uma onda que se eu bater aqui, ela vai indo. Então, se eu sorrir pro atendente do caixa, ele vai ter um dia melhor, que vai reverberar na esposa, e quem sabe isso não vai chegar lá na Ucrânia. Um parente que ele tem lá na Ucrânia vai fazer uma ligação e vai falar uma mensagem de esperança. Né? Então, a gente, às vezes, subestima demais nosso poder de um sorriso, de um abraço. E às vezes um sorriso, um abraço pode fazer uma pessoa que estava prestes a tirar a própria vida desistir. E nós temos estudos aí de tratamentos de câncer, né, que a gente vem falando, que o pensamento positivo, né, e a fase da pessoa ter este pensamento auxilia muito na cura. Sim, exatamente. Né? Porque eu acho que a gente pode entrar aqui nesse ponto. Vamos pegar aqui os 9, já que a gente vai falar sobre o Novembro Azul também, né, a gente está saindo Outubro Rosa. Quais foram esses 9 pilares? Na verdade, são 10, que ela fala um outro aqui no anexo, do que as pessoas fizeram para se curar de doenças que eram, em teoria, irreversíveis, né? Mudaram radicalmente a sua dieta, né? Assumiram o controle da própria saúde, começaram a seguir sua intuição. Então, assim, seguir a intuição, por exemplo, como é que a gente vai quantificar isso daqui? Não tem como a gente fazer um estudo científico sobre isso, mas é o relato do que as pessoas fizeram, né? Usaram... Isso hoje. Eu não, assim, sabe quando você não tá nem um pingo a fim de dirigir, precisava ir para um lugar longe, eu falei, não, deixei o carro na garagem, fui de Uber. Tá vendo? Não, intuição. Eu uso bastante. Eu tenho uns insights assim que realmente eu não segui algumas vezes e me dei mal. Então eu tenho alguns insights assim que são muito fortes. Aí eu falo, não, vou seguir. Hoje eu tô respeitando muito isso, porque você fala assim, tem algum propósito. Se isso era para ser, não tá sendo ou não foi, tem algum propósito, melhor não existir. Usaram ervas e suplementos, né? Então procuraram mudar a bioquímica do corpo, mas de uma forma mais natural, né? Liberaram emoções reprimidas. Aí aqui entra perdoar, né? Às vezes até liberar numa sessão terapêutica, dando soco numa almofada, enfim, tem várias técnicas para isso, né? Estimularam emoções positivas, aqui é exatamente a gratidão, a compaixão e por aí vai. Aceitaram o apoio social. Então elas aceitaram receber corrente de oração ou pessoas que iam lá cuidar delas. E aí todo esse afeto, esse carinho muda também a psicogenética da pessoa, né? Trabalharam a espiritualidade. Então todas essas pessoas, elas de alguma forma se conectaram com alguma corrente espiritual. Crença. Católico, evangélico, espírita, umbanda, seja lá o que a pessoa tiver escolhido. E o último é o Ikigai, o propósito de vida. Tiveram fortes razões para viver, tá? Na verdade, o último mesmo, né, que é a atividade física também, né? Começaram a se movimentar mais o corpo. Você estava falando, estava aqui pensando, né, a questão do propósito de viver e o materialismo, né? Quando você trabalha muito só para ter bens materiais, você perde o seu propósito de viver, porque você não consegue
ter um tempo. Você não usufrui, né? Não, você não consegue ter um tempo para pensar, para fazer uma atividade física, para se Sim. olhar. Né? O próprio Dalai Lama, ele fala, né, que o ser humano, ele passa a vida inteira, né, querendo ganhar dinheiro e vai perdendo a saúde, e aí depois ele não tem quer mais comprar a tempo. saúde, né? Exatamente. E aí não dá mais tempo, né? E é interessante porque todas essas mudanças, você vê realmente quando a pessoa está no estágio bem fragilizado, aonde realmente ela fala, não, agora, assim, eu não tenho mais para onde correr. Ou eu faço isso, né, e tem vários filmes nesse sentido, né? Sim. O que você faria? Sim. E aí eu posso deixar um exercício que eu acho Claro. Por fantástico. gentileza. A pessoa escrever numa folha de papel se hoje fosse o último dia da vida dela, ou se ela tivesse só mais uma semana, mais um mês e no máximo mais um ano. E então, se fosse o último dia, ela estaria casada com essa pessoa? Ela estaria morando em São Caetano? Ela estaria trabalhando com isso? Se a resposta para todas essas perguntas for não, tem alguma coisa errada na sua vida, né? Porque se fosse seu último olha. dia, você não estaria fazendo nada disso, então por que você está fazendo? Aí eu deixo uma pergunta para todo mundo que está ouvindo a gente. Você tem certeza absoluta que hoje não é seu último podcast que você está ouvindo? É verdade. Exatamente. Você não tem certeza absoluta. Ah, É ninguém verdade. tem. Então aí dá até para a pessoa montar um planejamento. Se ela fizer um dia, uma semana, um mês e um ano. Porque assim, eu não estou falando para ninguém sair que nem louco desligando esse podcast, né, pedir as contas do emprego, separar da esposa. Não, mas é só olhar mais para si e falar, meu relacionamento não tá bom. Então, ou eu sento com essa pessoa e resolvo, ou eu mudo, ou ela muda, mas não fazer de conta que tá tudo bem se não tá. E Porque ficar isso empurrando, né? faz adoecer. Porque, na minha opinião, tudo começa no Sim. emocional, Exato. né? Então, eu acho que é essa percepção, assim, né? Se hoje fosse meu último dia, o que eu estaria fazendo e tal? Tendo essa consciência, eu não preciso agir que nem um louco, mas eu consigo montar um planejamento para a cada dia diminuir a distância do meu dia atual pro que seria o meu seu dia dos isso, seu sonhos propósito. do meu último dia de vida. Sim, né? exato. E o que é essa maletinha aí? Tem um monte de coisinha aí. É o seu material que você usa na clínica? Aqui são os copinhos, né, as ventosas, que é uma das Ah. técnicas da medicina chinesa. E você sabe, Luiz, que quando eu fiz acupuntura por um tempo e eu amo fazer, não consigo fazer por conta de horário. Não é desculpa, mas eu não tenho mesmo, mas eu vou procurar. Precisa Qual que é a ter, ó, camada de que ela boas- escolhe? camada que ela a primeira. A Eu nunca mais vou primeira. esquecer isso. Mas assim, era muito Ó, interessante. o Luiz tem vários horários. Porque, vai ter que me atender online. Porque, assim, às vezes eu passava por uma situação de estresse, eu ia pra acupuntura, claro que não falava nada, mas ali no ponto onde tinha o estresse, realmente inflamava, assim, sabe? Tá nervosa? Imagina! Eu nervosa. Então, E mas olha realmente só. ela identificava, assim, ponto. Eu dei um exemplo, né, de um estresse e tal, mas tem vários outros exemplos, né? Essa questão que você falou, né, que realmente eu não tenho tempo. Ó, vamos lá. Desde uma Vamos pessoa... mudar de camada. Vamos mudar de percepção, na verdade. Desde o presidente da República ou dos Estados Unidos até uma pessoa que está pedindo dinheiro, ela tem quantas horas por dia? Sim, sem 24. dúvida. Eu penso Então é nisso uma o tempo questão inteiro, de prioridade, da gente se priorizar. Administrar, né? E a gente se priorizar, né? E aí o que acontece? O que acontece é que, pensa o inverso. Se você tivesse com uma doença, igual essas pessoas tiveram, dúvida. você não ia arranjar tempo? Com certeza. Então a gente tem que inverter, né? Que nem, recentemente eu fiz meu aniversário na clínica. Recentemente eu digo que quase meu aniversário já tá chegando de novo. Mas no ano passado, né? Fiz meu aniversário na clínica, foi numa quarta noite, tava meus parentes lá e tal. Aí eles falaram assim, não, mas vamos cantar logo parabéns que amanhã a gente tem que trabalhar. Aí eles começaram a tumultuar assim, eu chamei a atenção de todo mundo e falei, opa, para. Quantas vezes vocês vêm para São Caetano à noite, né? Que eles são mais da região ali de São Paulo, da Zona Norte. Não, às vezes a gente nunca vem, sei que começaram tudo a gaguejar. Eu falei assim, ó, é o seguinte, se fosse o meu velório, alguém ia estar com pressa? Aí ficou aquele silêncio. Né? Luiz, acaba com a gente. Tramontina. Aí ficou aquele silêncio, não, então. Então, vamos pra usufruir. morte, a gente dá mais valor do que a vida, porque hoje eu tô comemorando a minha vida. Mas vocês não conseguem dormir uma horinha mais tarde, chegar uma horinha depois no serviço, ou, sabe, ter um dia um pouquinho mais pesado, mas por qual motivo? Você teve que ir no pronto-socorro de madrugada? Não, porque eu tava no aniversário do meu sobrinho. Agora, se uma pessoa tem uma crise de pedra no rim, você passa a madrugada inteira no Nossa, hospital, verdade, você vai ter concordo que ir com de você. manhã trabalhar.
Sem dúvida. Mas você sabe que você estava Concordo contando, com você você. começou, você abriu com a história do Flávio Augusto, né? E aí entrou muito na moda a questão do storytelling, que as pessoas faz aquele apelo contando muito a história de sofrimento, né? E isso dá muito ibope. E eu sempre fui muito curiosa e eu sempre acompanhei e tive essa percepção. Se você não tem uma história de sofrimento, parece que você não tem valor, né? Acho que assim, as pessoas não recebem com a mesma disposição que ela recebe quando eles contam que sofreu, que perdeu, que faliu, que não sei o quê, que é essa cultura que a gente tem, infelizmente, né? Que tá Porque errada, a nossa né? cultura latina, brasileira, ela está enraizada no sofrimento, porque a gente já vem de uma colonização toda exploratória. Os Isso. portugueses nos exploraram. Então, eles nos colonizaram não para povoar, e sim para explorar. Que é diferente dos países anglo-saxões, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, né? Que tem uma cultura mais de proatividade, né? Maravilha. Então, a gente está chegando no final, mas fala um pouquinho realmente da sua maletinha. Então, aqui tem os copinhos, as ventosas, né? Que aí a gente tem essas técnicas que a gente faz os copinhos, né? Na coluna da pessoa, né? Aí, dependendo da cor até que fica, tem uma explicação diferente, dá pra gente ter um diagnóstico. Aqui é como a gente vê o corpo, né? Dentro da acupuntura, então a gente vê por esses caminhos de energia, isso, né? gente, quantos pontos. Aí tem os centros de energia, que são os famosos chakras, que a gente equilibra tanto no reiki ou numa prática de yoga, por exemplo, né? Acredita-se nisso. A gente tem a reflexologia podal, que é a massagem nos pés. A gente tem a quiropraxia, que é o ajuste e alinhamento das articulações do corpo, da coluna, né? Eu estou mostrando para aquela câmera ali que eu acho que vai dar para ver melhor. A gente tem a craniopuntura, que é uma acupuntura neurológica que é feita toda na cabeça, que é ótima para dor e tudo mais. Temos os florais, né, que eu acho que talvez Adoro. vocês já tenham Adoro. tomado em algum momento, né? Não, Florais de Bach. tomo, Floral, homeopatia. Coloco no isso quarto. é vida. Aí a gente tem a auriculoterapia, que por que ela funciona? Porque a nossa orelha é um bebê, um feto, então tudo que tem no nosso Certinho corpo, lá, perfeito. É verdade. tudo que tem no nosso corpo Perfeito. tem na orelha, né? E aqui é uma das técnicas que eu trabalho lá na clínica, né? Que é o alinhamento biosistêmico, que é o alinhamento da parte biológica do sistema corpo e mente, porque o Dr. Hammer era um médico alemão que ele acreditava que toda doença começava depois de um trauma, que é o DHS, que segundo ele é o Dirkheim Syndrome. Porque depois que o filho dele morreu assassinado, ele desenvolveu um câncer no testículo. E a esposa dele um câncer de mama. E aí por que a esposa dele não teve um câncer no útero, né? E ele, né? Porque é a percepção que cria a doença. Então a percepção que ele teve foi, preciso gerar um novo filho. Então o câncer dele foi no testículo. E o da esposa dele foi, algo foi tirado de mim. E aí o câncer foi na mama. Então, Realmente tudo a ver Tem com... a ver. com dependendo como a pessoa interpreta o fato, aquilo vira um câncer ou não. Essa é a teoria dele. E aí é uma das técnicas que eu atendo lá na clínica também para procurar fazer o possível para a pessoa entrar numa remissão espontânea, né? Que não é tão demais. espontânea. Nossa, amei, tudo na clínica, gente. Começa a atender a Nós partir de vamos que horário? divulgar. De que horas a que horas? Luiz, foi maravilhoso, assim, eu tenho certeza que o assunto não se esgota, os nossos internautas vão deixar as perguntas, a gente vai encaminhar para você, para que você possa respondê-los, e nós queríamos que você deixasse uma conexão com os nossos internautas sobre o assunto de hoje. A conexão que eu gostaria de deixar para todos vocês é que, independentemente de quem vocês forem, de qual for a sua opção sexual, a sua opção de carreira, a sua opção de vida, se você não estiver prejudicando ninguém, simplesmente seja você, né? Uau! Arrasou! Não tenha vergonha, não tenha de ser você, né? Então feche os olhos, dance sozinho na sua sala, seja você, se expresse, porque eu percebi que tudo aquilo que a gente reprime, o corpo vai mostrar de alguma forma. O corpo Com fala. certeza. O Essa corpo alegria fala. da criança, né? Não perder sua criança interior. Né? Exatamente. Nossa, E amei, deixar, quero né? mais, Só lá hein, para ele depois. deixar o endereço, Os seus contatos. o telefone, seus contatos. Então, a clínica fica na rua Brás Cubas 137, Jardim São Caetano do Sul. E meu WhatsApp é o 11 99545 5262. O Instagram é @holoclínica com H no começo, esse é o da clínica.
E para palestras, entrevistas, é o @LuizDeVitro. Luiz com Z, DEVITRO. Esse é para aulas, palestras, atendimentos in company. Maravilha. E com certeza, para quem não teve como anotar, nós vamos deixar aqui todos os contatos do Luiz. Luiz, muito obrigada pela noite de hoje, assim, foi enriquecedor, muitas informações que tínhamos soltas, eu acho que conseguimos compilar, né, e conectar. Isso que o engenheiro cria, ele cria um método. Exatamente. Daí veio a transição de carreira. É verdade. Muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar um assunto tão importante que realmente faz diferença no nosso dia a dia. Sim, eu falo, né, eu acho importante, né, no Outubro Rosa, aquele toque na mama, os homens fazerem também aquele acompanhamento preventivo, mas ainda, além dessa prevenção, vem a prevenção da gente estar atento às nossas emoções e pensamentos, né? Remissão espontânea, hein, gente? Espontânea. Vamos lá. Cris, obrigada pela noite, foi sensacional. Foi muito bom mesmo. Ju, demais. Precisa dormir um pouquinho mais. Ficar antenada com Amém, foi ótimo. Foi ótimo. E se você quer participar da rede que mais cresce em conteúdo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e curta os nossos comentários. Porque Elas conectam!